Os bancos centrais do Brasil e dos Estados Unidos mantiveram as respectivas taxas de juros no mesmo lugar. Mas os dois países estão com projeções por parte dos agentes econômicos, nós estamos falando de projeções, de índices, não são números decididos. Nós estamos falando de projeções que estão divergindo sobre política monetária. Por lá, o mercado acredita, confia, até prevê uma tendência da queda dos juros, mais 2 cortes, é do que se fala. Por aqui, o mercado prevê o contrário, manutenção alta da nossa Selic. Thaís Herédia, por favor. William, hoje foi possível perceber esse fenômeno do descasamento entre a política monetária do Brasil e dos Estados Unidos. Ele já atuou a favor do Brasil e agora não necessariamente, né? O Brasil começou a subir os juros antes e começou a reduzir os juros antes dos Estados Unidos. Agora, a janela para a redução dos juros aqui no Brasil se fechou. E se fechou no momento em que a economia americana começa a encontrar um caminho para conviver com juros menores. Então, historicamente, quando lá reduz os juros, ajuda o mercado emergente a também reduzir. O recado do Banco Central hoje, os diretores escolheram, assim, abusaram da semântica e da cautela na comunicação para evitar alimentar mais ruídos e manter o Banco Central no foco das críticas, para dizer o seguinte: olha, a piora na percepção sobre as contas fiscais, a piora na percepção sobre o equilíbrio da economia, tudo isso fez uma mudança nos preços dos ativos. O dólar aumentou e aconteceu uma coisa que a gente vai mostrar agora. Nas últimas semanas, os contratos de juros futuros passaram a embutir alta da taxa Selic até o final do ano que vem. Vamos exibir os números? Vamos exibir os números aqui e eu vou falando... Tá aí na tela para vocês. Junto, tá aí a tela. Então, o Copom no Brasil, a expectativa do mercado, que o mercado hoje está dando preço para os juros vencidos em setembro, já está acima da taxa atual de 10,5%. Para novembro, 11% e 20%. Essas são as datas da reunião do Copom, tá? E para dezembro, a taxa terminaria o ano em 11,50%, um ponto a mais do que aqui. Nos Estados Unidos, olha a diferença. Em setembro, ela começa a cair, 0,25%. Em novembro, ela cai mais um pouco, 0,25%. E em dezembro, ela faz uma nova redução de 0,25%. E do lado é a probabilidade que os agentes de mercado nos Estados Unidos dão para esse movimento. Ou seja, esse descasamento está dado. O recado do Banco Central também de que, se não melhorar a percepção de credibilidade da política fiscal, e a isso gerar um efeito positivo nas expectativas de inflação e da economia como um todo, fica dificílimo baixar o juro. Jefferson, a Thaís acabou de se referir a questões semânticas muito exploradas pelo Banco Central hoje. Eu descobri uma. Em junho, eles diziam no balanço de riscos deles, às quais a Thaís acabou agora de se referir, que esse balanço de riscos exigia um acompanhamento com maior cautela. Dessa vez, eles escreveram ainda maior cautela. O que o Banco Central está querendo dizer? Não, tem uns termos divertidos. Agora veio a vigilância diligente. Vai acompanhar com vigilância diligente. Pô, assim, tu vai vigiar ou tu vai ser diligente? Porque diligência presume que vai ter uma proatividade no que tu for fazer. Bom, o ponto é que assim, eu acho que a síntese foi... esperava-se um FONC, a decisão do FED, um discurso dove, e ele veio um pouco menos dove do que se imaginava. Assim, teve uma sinalização de que um corte de 0,5 na próxima reunião não está em discussão, o mercado de trabalho ainda está forte. Então, assim, há uma sinalização, praticamente se contratou um corte em setembro, mas não se contratou uma farra de corte, uma aceleração. Então, dove no sentido de o Banco Central dos Estados Unidos está disposto a relaxar a política monetária. Aqui se imaginava o que, ao contrário, né, do Dove, que é um Banco Central rock. Se imaginava que é um Banco Central disposto a apertar a taxa de juros. E não que fosse apertar necessariamente agora, embora houvesse alguns analistas que achavam que tinha que começar a apertar agora, mas que houvesse uma sinalização mais contundente de que começaria a apertar na próxima reunião. E no meio dessa semântica toda se jogou a sinalização, olha, pode ser que a gente dê uma sinalização muito leve agora, depois dê uma sinalização mais dura em setembro para talvez aumentar em novembro. Aparentemente, a sensação que dá é que o nosso Banco Central está mostrando que
que ele tem uma dificuldade adicional em sinalizar o aperto monetário que é necessário fazer e está jogando para frente essa discussão para tentar ganhar algum tempo, seja o tempo do corte nos Estados Unidos, seja o tempo de uma sinalização de um fiscal mais robusto, que dê confiança de que o câmbio não vai continuar no patamar que está. Desculpa, por favor, cara. Não, é porque é em cima disso exatamente. Não, vai tudo, depois vamos na sequência. Com a sua licença, então, desculpa. Claro. O Jefferson, o tempo do qual você está falando é a troca no Banco Central. Era isso que eu ia falar, William. Desculpa, é verdade. Daniel, seria isso que você ia falar também, Daniel? É óbvio. O tempo da política. Então vamos pela ordem. Como é que é? Parece a Câmara dos Deputados. Pela ordem. Quem quer começar, Daniel? Vamos lá. Não, assim, a troca do Banco Central, né? Hoje mesmo, William, conversando com o ministro ali, que senta muito perto ali do presidente Lula, existe, primeiro, um desejo muito grande dos auxiliares mais próximos do presidente de que logo agora, em agosto, no máximo em setembro, definitivamente antes das eleições, haja indicação do nome para acabar com qualquer tipo de especulação em torno de quem vai ser. Se for alguém que já está no Banco Central, definitivamente será Gabriel Galípolo, mas não se fecha as portas para alguém de fora do Banco Central, alguém ainda do mercado, enfim, que o governo possa convidar. Agora, me preocupou em indagar esse ministro justamente no seguinte, até agora, Lula tem usado muito, e os ministros e o PT, a presença de Roberto Campos Neto como ali um inimigo do povo. Então, olha, a economia não está performando tão bem quanto gostaríamos, culpa do Banco Central de Roberto Campos Neto, que não baixou os juros como nós gostaríamos. Agora, o que vai acontecer em janeiro? Em janeiro, provavelmente, os juros não vão cair por causa dessa substituição. E aí, como é que fica? Quem Lula vai culpar pelas não reduções no ritmo desejado? Caio. Não, William, toda a política está esperando que o Gabriel Galípolo seja anunciado provavelmente em agosto, né? Você vê como o tempo da política casa, né? Que é uma expectativa também do próximo presidente da Câmara ser indicado pelo Arthur Lira em agosto, ou seja, agosto é 6 meses antes da eleição. 6 meses antes da eleição e 4 meses antes de quando seria a indicação para o Banco Central. Isso pode mudar muito, no meu sentir, essa chave, porque a próxima reunião é em setembro, né? Uhum. Tem mais 3 até o final do ano. Supondo que o Galípolo, que a gente ouve em Brasília, é o favorito, é a tendência, vai ser indicado. Outro dia me falaram aqui, alguém lá da equipe econômica, que só se tiver um furacão na casa de alguém, que, enfim, ou seja, muita chance de ser ele mesmo. Como que ele votaria em setembro? Que impacto teria uma indicação direta do presidente Lula? Porque mais do que uma indicação do Haddad, é uma indicação do Lula, né? O Haddad tem ali algumas restrições, né? Tem algumas outras questões relacionadas ao Galípolo, mas é o indicado do Lula. Já dentro ali ele teria uma capacidade de influenciar, já esvaziaria o Roberto Campos Neto e colocando que de um mês para cá você teve uma série de anúncios ali por parte do governo numa tentativa de melhorar as expectativas. Você teve contingenciamento e bloqueio, o Lula parou um pouco, pelo menos, ou suspendeu, né, vamos dizer assim, de falar sobre desajustes fiscais. Tem uma aliança ali da Polícia Federal com o INSS para buscar fraudes. Tem uma série de medidas ali que não está vindo ainda, elas não estão vindo dentro dessas decisões do Copom. Então, mês de agosto, indicando o Galípolo, eu não sei, e é uma dúvida real, até que ponto isso impacta nas outras 2 reuniões até o final do ano. Porque tem uma questão política com o dedo direto do presidente. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos colocar essa questão dos juros em perspectiva em relação ao que a gente ontem, por causa do governo, né? Vamos botar a culpa no governo. Prometeram que iam divulgar ontem os cortes, os detalhamentos dos cortes. Fizeram isso tão tarde da noite, a gente foi apanhado ali sem condição sequer de ler aquele texto. Isso a gente fez durante o dia. E é disso que a gente trata agora para dar seguimento à discussão sobre política monetária e fiscal. É dela que nós vamos falar agora, contas públicas. Os ministérios da saúde e cidades foram os mais afetados com essa contenção de gastos de 15 bilhões de reais do governo federal no orçamento para este ano, 2024. Vamos a alguns detalhes. Primeiro corte, saúde, 4,41 bilhões. Cidades, 2,13 bilhões. Transportes, 1,5 bilhão.
O novo PAC fica sem 4,5 bilhões. Emendas parlamentares, cortes de 1,2 bilhões. Quase toda a quantia pertence a emendas de comissão. Uma pequena parte, são 153 milhões de reais, se referem a emendas de bancada. Jefferson, são evidentemente escolhas políticas, né? Os 15 bilhões é a cifra que você chegou para poder cumprir o arcabouço fiscal, vai entregar o déficit de 0,25 na conta deles, mas a questão é as escolhas que foram feitas. Então, tem umas coisas que são meio difíceis de fugir. É difícil de que a saúde não dê a maior contribuição, porque a saúde tem disparado o maior orçamento. Então, se a gente vai e analisa proporcionalmente ao que cada um tinha de despesa discricionária, porque a gente costuma fazer aquela diferenciação, o bloqueio é para conseguir cumprir o limite de gastos e o contingenciamento é para conseguir cumprir a meta, e, a meu ver, a dimensão dos dois, o 15 é formado, esses 15 bi que o governo cortou é formado por 11,2 de bloqueio e 3,8 de contingenciamento. O que sinaliza isso? Isso sinaliza para mim que o governo está muito mais preocupado com cumprir o limite de despesa do que cumprir a meta. Tanto que ele dedicou muito menos energia, 3,8 de contingenciamento, para cumprir a meta. E quando a gente vê onde é que foram feitos esses cortes, como eu disse, é natural que a saúde vá contribuir com muito, porque o orçamento da saúde é muito grande. Se a gente analisar, fizer a razão, o que tinha de orçamento, o que cortaram, o governo tentou manter ali alguma coisa em torno de 10% de corte da despesa discricionária de todo mundo. Nem todo mundo foi 10%. Então, por exemplo, a saúde foi alguma coisa ao redor de 9%. Mas se a gente olhar, por exemplo, o Ministério das Mulheres, que deu uma contribuição ínfima, sei lá, 60 milhões, mas isso é 17,5% do que tinha de despesa discricionária dos Ministérios das Mulheres. O Ministério da Pesca, quase 15%, quase nada para contribuir para os 15%, mas para o Ministério da Pesca vai ser pesado. Por turismo, 14%, Ministério também pequena contribuição. E a educação, que eu acho que naquela lista era o próximo dos ministérios que tinha dado uma contribuição grande, na verdade foi 4% do orçamento da educação, porque o orçamento da educação é muito grande. Mas se a gente olhar as emendas deu uma contribuição 1,2%, não é uma contribuição desprezível, mas no tamanho das emendas foi uma contribuição de 2,4%. O PAC também foi uma contribuição pequena. Então, teve muitas escolhas políticas. Eu acho que uma delas, por exemplo, é a defesa. Tinha um orçamento de contingenciável grande e a contribuição foi apenas de 5% desse orçamento grande. Daniel está me pedindo a palavra. Eu só ia mencionar, William, com relação ao bloqueio, ao contingenciamento que foi feito, uma informação que a gente conseguiu apurar nos ministérios, né? Principalmente ministérios da área de infraestrutura, transporte, cidades, etc. O que aconteceu nos últimos dias pré-anúncio do detalhamento desses cortes? O que aconteceu é que quem é responsável pelo orçamento nesses ministérios apertou o botãozinho ali de acelerar empenhos, de acelerar a execução orçamentária, já sabendo que ia levar uma tesourada. Então, o que a gente teve, no final das contas, os nossos colegas do Estado de São Paulo, dias atrás, identificaram quase 9 bilhões de gastos em uma semana só. Foi isso mesmo. Foi ministérios apertando o botãozinho do gasto para tentar escapar da tesoura. Agora, teve um corte ali que impressionou, numa primeira olhada ali, que foi do PAC, 4 bilhões e meio. Aí quando você vai fuçar um pouquinho ali, o que pode vir? Bom, o relato que eu recebi é o seguinte, tem tanta coisa que estava prevista ali no PAC que o edital de licitação acabou não saindo, o projeto de engenharia não ficou pronto, tem uma disputa judicial, então isso não ia ser executado de qualquer forma. Então você dizer assim, tem um corte? Tem. Agora, isso não iria ser gasto de qualquer forma, porque não tinha edital, não tinha projeto, tinha uma disputa judicial, então o dinheiro não ia ser executado, tá? É isso? William, esse corte, ele já era esperado, não faz preço, não muda em nada a percepção sobre a condução da política fiscal, exatamente pela essa interpretação que o Jefferson fez da escolha política, de bloquear mais, de cuidar mais do limite da despesa do que do cumprimento da meta fiscal. Há um receio gigantesco por mais mudanças que possam acontecer. Qual vai ser a musculatura, a força política que o Haddad vai ter, por exemplo, na hora que a pressão
pressão por mudar a meta aparecer, será que ele vai segurar? O mercado não acredita nisso. E para completar o que o Caio falou aqui sobre a indicação do Gabriel, se já a partir de setembro, se o nome dele foi indicado antes, se ele já começa a mudar a condução da política, eu acho que ele teve uma demonstração, Caio, na primeira reunião que eles votaram, tiveram aquele voto divergente, eles tiveram uma demonstração de quanto custa a credibilidade do BC. Eu brinco dizendo que ela sobe de escada, mas pula pela janela. Quer dizer, o Banco Central é um órgão de Estado e o Gabriel, que veio do mercado, teve passagem no mercado, teve uma breve passagem pelo setor público, já deu demonstrações no mercado de que ele entendeu isso, ele entendeu essa diferença. Então, se ele, de saída, antes de assumir, ele der qualquer sinal de que ele tem alguma convergência com o desejo político, antes dele assumir, a condução dele à frente do Banco Central já vai estar comprometida. Alguma coisa que senão eu vou voltar à questão dos bloqueios. Pode voltar. O Jefferson queria falar sobre isso ainda. Só um comentário sobre a questão dos bloqueios. Essa corrida que o Daniel se referiu e o próprio bloqueio que foi feito de 15 bilhões, ainda que eu ache insuficiente para cumprir a meta, eu acho que chega mais perto de ajudar do necessário para cumprir o limite de gastos. Ela afeta o cumprimento da meta, esse bloqueio total de 15 bilhões afeta o cumprimento da meta de por um outro caminho que não é muito comentado. Ficou muito claro já nas falas dos agentes da equipe econômica que eles contam com o empossamento de recursos para ajudar a cumprir a meta, que é aquele recurso que o governo libera o financeiro. A despesa tem 3 etapas, né? Empenho, liquidação e pagamento. Pagamento é a liberação do financeiro, que é a última etapa para realizar a despesa. Muitas vezes o Tesouro Nacional libera o recurso financeiro e não há o pagamento porque alguma coisa atrasou no processo e aí o recurso fica no caixa, imposto e ajuda a cumprir a meta. Quando faz o corte de 15 bi, diz para os ministérios, agora vocês precisam cortar o 15 bi. O que os ministérios tendem a cortar mais? Aquilo que ele não vai conseguir executar no final do ano, aquilo que tenderia a empossar. Então, a chance do empossamento previsto cair por conta dos cortes é muito grande, porque quando ele tiver que listar o que eu vou cortar aqui, que a SOF, Secretaria de Orçamento Federal, mandou cortar 2 bilhões. Eu vou cortar aquilo provavelmente que eu não vou conseguir pagar no final do ano. E aí diminui o empossamento e dificulta o cumprimento da meta. Tá aí o quebra-cabeça que não se encaixa, e por isso a desconfiança do mercado e dos agentes. E a última pergunta, então, é política. Quem que vai ficar mais bravo com esses cortes hoje? Com o quê, perdão? Quem vai ficar mais bravo com esse... Quem se acha mais prejudicado, Caio, politicamente falando? William, 30 segundos. Quem vocalizou muito que não haveria corte e foi cortado foi a defesa e os militares, que já desde o começo do governo Lula vem reivindicando mais espaço, mas não são agentes políticos que a gente pode considerar dentro ali de um player político, dentro do Congresso Nacional. A estratégia do governo foi cortar de todo mundo, de uma maneira que tentasse evitar justamente problemas políticos, mas por afetar essas pequenas pastas com baixo orçamento, acho que ali quem já era pequenininho e teve que colaborar vai chamar mais.